Então, pessoal, na aula passada nós falamos sobre uma técnica que são as oh, meu Deus, as técnicas que envolvem análises térmicas. Então, que são análises que envolvem o comportamento de uma determinada propriedade da matéria em função da temperatura. Então, com isso, a gente conversou sobre a termogravimetria, sobre a termogravimetria derivativa, conversamos sobre o DSC, que é o que é calorimetria exploratória diferencial, e conversamos sobre a DTA, que também é uma análise térmica muito semelhante ao DSC, só que ao invés dele trabalhar com variação de calor, ele mede variação de temperatura, certo? Então, nós vimos alguns termogramas ou curvas analíticas de TG e vimos algumas curvas de DSC. Foi isso? Deixa eu projetar aqui para vocês. Então, nós vimos que opa, caiu aqui. A análise termogravimétrica, né, uma técnica termoanalítica que vai estudar a variação da massa em função da temperatura. Que basicamente o equipamento ele é composto por uma balança que fica dentro de um forno, que contém um porta-amostra, que é onde vai estar a minha amostra, né? Então, no braço da balança, e aí um, ele tem um termopar de controle de temperatura, né? E hoje os computadores participando aí da programação de temperatura e dos demais controles da balança, né? Então a gente obtém um gráfico com a variação da massa em função do aumento ou diminuição da temperatura, porque eu posso fazer uma rampa de aquecimento, então aumentando a temperatura em função do tempo, e posso ter uma rampa de resfriamento, para também fazer um estudo da reversibilidade do meu processo de aquecimento, né? Então, a gente tem algumas coisas que podem afetar essas medidas, desde fatores experimentais até fatores da minha própria amostra, né? Então, razão de aquecimento do forno, velocidade de resíduos de papel, que isso aqui já não tem mais, a atmosfera do forno, a geometria e suporte da amostra, a própria sensibilidade da balança e a própria composição do suporte da amostra, ou da minha própria amostra, né? Pela própria quantidade, a solubilidade dos gases envolvidos, o tamanho das partículas e calor da reação envolvido, porque às vezes ele libera uma grande quantidade de calor e acaba interferindo na minha rampa de aquecimento, o modo que foi empacotada a amostra, então como que essa amostra foi condicionada no porta-amostra, a natureza da amostra e a condutividade térmica dela. Então esses são fatores que eles podem interferir na minha medida. E vimos o exemplo clássico do aquecimento do oxalato de cálcio, né, que é um sal, e aí foi medido então a curva de aquecimento do oxalato de cálcio em função da temperatura. As condições experimentais, elas precisam ser descritas e precisam ser definidas, então uma massa de 8 miligramas, então é bem pouco, por isso que a balança ela é muito sensível, né? O suporte utilizado foi de alumínio, né, aberto, pode ter porta-amostra de platina, a razão de aquecimento foi de 10 graus por minuto até 1000 graus, e o gás sintético, né, que foi o ar, de 100 ml por minuto. Então, essas foram as condições experimentais que elas precisam estar bem definidas. Por quê, pessoal? Porque
esses fatores experimentais, eles alteram o perfil da minha curva. E o tipo de ar envolvido, ele também pode interagir com a minha amostra, né? Então eu posso ter um ar sintético, que esse ar ele é uma atmosfera oxidante. Por que, que o ar sintético é uma atmosfera oxidante? Porque ali eu tenho o gás oxigênio, e lembra que o oxigênio ele é oxidante. Se eu preciso de uma atmosfera inerte, eu posso usar o gás nitrogênio, posso usar o gás hélio, que aí vai depender do custo envolvido e do quanto que o laboratório tem aí para utilizar. Porque se fica 100 ml por minuto, pessoal, a aula passada fez essa conta, né? Se ele aumenta a temperatura de 10 graus por minuto, então para chegar até 1000 graus ele vai demorar 100 minutos. Desculpa, pessoal, ele vai demorar 100 minutos. Então, se aqui ele vai gastar 100 ml por minuto, né? Então, e nós vamos gastar 100 minutos, então a gente vai gastar 10.000 ml, a gente vai gastar 10 litros de ar sintético, certo? Então, essas condições experimentais, elas precisam estar claras e definidas, e sempre quando a gente faz a análise, a gente precisa apresentar essas condições experimentais. Então, aqui o gráfico, olha que graça, é a variação da massa em função da temperatura. Então, a gente vê que à medida com que a temperatura aumenta, algumas coisas vão acontecendo. Então, se ele é um gráfico da variação de massa em função da temperatura, a gente vai ver o quê? Que nesse primeiro patamar ocorreu a perda de massa. De quanto? De aproximadamente 12%, né? Depois passa por um período estável e depois eu tenho uma perda de massa novamente. Passa por um período estável e tem uma perda de massa novamente até que o meu resíduo ele permanece estável. E a gente vê aqui que o meu resíduo final, ele tem uma massa de aproximadamente, vou colocar quanto aqui, isso aqui é 40, uns 37%, né? Então, ele tem 37% da massa inicial. Aqui as possíveis etapas, né? Então, nessa primeira perda de massa aqui, foi atribuído a perda de água, que a temperatura aí está na faixa de 97 a 186, né? Depois a segunda perda está na faixa de 380 a 490 e depois essa última perda ela está na faixa de 580 a 735 graus. E aí depois disso a massa ela permanece constante. Aqui eu tinha feito uma aproximação, mas o que ficou ali foi em torno de 38,39% daquelas 8 miligramas que a gente pesou inicialmente, certo? Então, a primeira etapa ele atribuiu a perda de água. A segunda etapa já é um processo de degradação, que o oxalato ele se transforma em carbonato e libera o monóxido de carbono. E depois o carbonato de cálcio, que se transforma em óxido de cálcio e libera dióxido de carbono. E aí o que fica no meu porta-amostra, que são aqueles 38%, é óxido de cálcio, certo? E aqui as curvas da derivada, né, para a gente poder caracterizar bem qual é a temperatura em que ocorreu essas perdas de massa, certo? Fica claro, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Difícil, fácil?
Vai surgir dúvida, Giovanni? A gente vai fazer uns exercícios para vocês verem. E depois a gente viu o DSC e o DTA, que também é uma técnica em função da temperatura, né? Mas que mede outro evento térmico, né? Na verdade, ele mede eventos térmicos que ocorrem ao longo da degradação. Então, são métodos calorimétricos, né? Então, envolve a variação de calor e depois, deixa eu só ver aqui quem está entrando, pessoal. E depois o outro envolve a variação de temperatura. Então, basicamente, é essa a variação, né? Que em termos de equipamento, o que vai acontecer é o tipo de forno, né? Que no caso do DSC, a gente tem uma única resistência, né? E depois a gente tem os compartimentos separados, mas sempre a variação, né, de calor ou de temperatura frente a uma referência. E acho que é aqui que nós paramos, né? Então, o perfil das curvas de DSC e DTA, né? Então, aqui o fluxo do calor, que a gente padroniza isso, né? Na verdade, por convenção, a gente diz que os picos para cima eles são exotérmicos, né? E os para baixo são os endotérmicos, né? Então eu posso ter transições vítreas, eu posso ter um processo de cristalização que ele é exotérmico, o processo de fusão que ele é endotérmico, o processo de formação do crosslinking, que na verdade é um processo de cura de material, ele é exotérmico, né? E depois um exemplo de oxidação ou decomposição, que ele passa a ser bastante exotérmico, certo? E aqui, então, o exemplo de variação de temperatura, né? Então, o gráfico, ele é o mesmo, só que a gente vai ter variações de temperaturas em função diferente do DSC, que é calor. Mas pessoal, eu consigo converter no outro. Então, por cálculos, é possível enxergar aqui uma variação de temperatura e calcular a quantidade de calor envolvido. Então, por isso que muitas vezes a gente tem como algo comum nos laboratórios de caracterização de materiais, a gente tem normalmente o DSC, certo? Então, aqui uma comparação, né, de eventos que podem acontecer tanto com DTA como DSC. Então, caráter exotérmico ou endotérmico de picos de DTA ou DSC, de acordo com a origem físico-química, segundo esse autor Gordon. Então, o que ele coloca aqui? Que pode acontecer do meu material sofrer uma transição cristalina, que dependendo do tipo de material, a variação de entalpia ela pode ser endotérmica ou exotérmica. Queria lembrar, pessoal, que nem sempre um evento térmico ele está relacionado com perda de massa. Então lembra que lá no gráfico da termogravimetria, né? Então na curva TG, a gente acompanhou ali a variação de temperatura e a variação de massa. Então, tudo que foi registrado ali envolveu perda de massa. No caso do DTA e do DSC, nem sempre eu vou ter evento térmico associado a uma perda de massa. Só que o inverso é verdadeiro. Se eu tiver ganho ou perda de massa, obrigatoriamente eu tenho que ter um evento térmico, exotérmico ou endotérmico, certo? Mas não necessariamente um evento de DSC, um evento térmico, exotérmico, endotérmico, tem a ver com a perda de massa. Tudo bem? Enxergam isso, pessoal? Então, olha só.
Eu posso ter transição cristalina que seja, então, endotérmica ou exotérmica. Todo mundo tem claro esse conceito de endotérmico e exotérmico, né, pessoal? Que o endotérmico, meu sistema fornece calor, e o exotérmico, o sistema libera calor. Lembra que eu não tenho perda de energia, porque isso é transformado, né? Então, ele, quando eu falo, é um processo endotérmico, precisou de energia, mas essa energia veio de onde? Do meio. Ele é exotérmico, liberou essa energia para onde? Para o meio, certo? Bom, então transição cristalina, ela pode ser endotérmica ou exotérmica. O processo de fusão, pessoal, sempre é um pico endotérmico. E aí, quanto mais estreito, mais fininho for esse pico endotérmico, pessoal, mais puro vai estar o meu material, né? O processo de vaporização, que também, como a fusão, é uma mudança de fase, então eu também forneço energia, então ele é um evento endotérmico. A sublimação também é um evento endotérmico, porque todos eles eu estou promovendo uma mudança de fase. Então eu estou fornecendo calor para que ocorra essa mudança de fase. Então o meu processo ele absorve calor do meio, então ele é endotérmico. Depois o processo de adsorção é um processo endotérmico. Então o de desorção ele é endotérmico. A absorção endotérmico. Transição do ponto Curie, endotérmico. Transição vítrea, vai acontecer uma mudança na minha linha de base sem picos. Transição de cristal líquido é um evento endotérmico. Então, todos esses eventos que eu comentei aqui são eventos físicos. Então, não estou falando de mudança de material. Já no caso de fenômenos químicos, a gente sabe o quê? Que nos fenômenos químicos eu tenho mudança de material, eu tenho transformação de material. Então, nos eventos de quimisorção, exotérmico, dissolvatação, endotérmico, desidratação, endotérmico, porque desidratação endotérmico, porque eu estou fornecendo calor para que aquela água evapore, né? Decomposição, depende do material, pode ser exotérmico ou endotérmico. Degradação oxidativa, exotérmico. Oxidação em atmosfera gasosa, exotérmico. Redução em atividade, redução em atmosfera gasosa, endotérmico, porque a oxidação em atmosfera gasosa é exotérmico. Então, vamos pensar no processo reversível. Então, em um, a oxidação e no outro a redução. Então, se em um o processo é exotérmico, no outro ele vai ser endotérmico. As reações de óxido-redução pode ser endotérmico ou exotérmico. Combustão sempre exotérmico, tanto que a gente utiliza esse calor liberado para uma série de coisas. As reações de polimerização são exotérmicas. As reações de pré-cura, exotérmica. E as reações catalíticas, exotérmica. Né? Na verdade, essas reações catalíticas, a gente não precisa generalizar que sempre vai ser exotérmico, né? Mas pode acontecer de não. É que ele está colocando reações catalíticas com a necessidade da absorção de calor para a reação acontecer. Mas, na verdade, aqui ele coloca tudo como exotérmico, certo? Então, veja que com essas informações já não fica difícil fazer uma interpretação, né, do que está acontecendo com o meu material em função da temperatura. E aqui, o que normalmente acontece? Então, o que a gente tem? Eu mostrei, né? Vocês viram, né? Então, o que a gente tem? Associação de técnicas. Não é uma hifenização. Existe equipamentos de TG e existe equipamentos de DSC. Mas hoje, pessoal, a gente tem equipamentos que não são acoplados. Na verdade, acontece junto o TG e o DSC, que aí é a maravilha.
né? Por quê? Porque existe equipamento de TG e existe o equipamento de DSC ou DTA. E aí o que que faz? Primeiro você corre uma amostra no TG e depois você faz uma amostra no DSC. Como a perda de amostra, né, as análises térmicas, elas são técnicas invasivas, então a gente perde a amostra, né? Não tem como eu usar a mesma amostra que eu fiz o TG para o DSC. Então a gente pega do mesmo lote, do mesmo frasco, do mesmo tudo, certo? Então antes era o TG e o DSC. E agora hoje é possível obter o mesmo, os dois gráficos num único gráfico só, certo? Mas também, se não der para fazer simultâneo, o que a gente faz é trabalho no Excel. Então, exporto os valores, monto uma tabela e aí monto os dois gráficos para que eles fiquem bonitos assim, certo? Então, olha que bacana nesse daqui. Então, o azul é a curva de TG. Então, o que que a gente observa aqui? Que eu tenho um aumento de temperatura, que aqui, ó, do lado direito é o meu eixo do TG, e do meu lado esquerdo aqui é do meu eixo do DSC. Então, o que está acontecendo aqui com a minha curva de TG? Então, a temperatura vai aumentando, só que a minha massa fica constante. Então, significa o quê? Que eu estou tendo alguma perda de massa? Não. Então, veja, olha, como ele mede a variação da massa negativa, então veja que aqui, olha, nessa linha bem em cima do eixo zero, a, a massa ela é constante. Então, aproximadamente até 400 graus, não tive nenhum envolvimento de perda de massa. Chegou nessa temperatura, o meu composto sofre decomposição. Por que que ele caiu? Porque parte do meu composto que está lá em cima se degradou, se volatilizou na forma de gás. E aí, com isso, então, eu tenho uma perda de massa significativa. Aí a minha balança registrou esse peso negativo e aí eu continuo aquecendo. Só que a minha variação de massa ela é muito pequena, praticamente inexistente, certo? Então, o que que eu vou anotar aqui? Eu vou anotar que o meu composto foi aquecido de 0 até 800 graus e na faixa de temperatura, vou chutar aqui, tá, pessoal? De 400 graus até a temperatura de 500, ocorreu uma perda de massa de, de 15%. Por que 15? Aí você fala assim, ó, porque a escala não está de 0 a 0, né? Então, o que aconteceu é que aqui ele registrou um resíduo de 86,0%, que foi o que ficou, né? O restante ele perdeu. Então, 86% foi o que ficou. Então, na verdade, ele perdeu em massa nesse evento 14%, certo? Todo mundo enxerga, pessoal? O que que aconteceu aí nessa curva TG? Sim? E aí embaixo, pessoal, a gente tem uma curva de DSC, que ela é um pouquinho diferente, que é aquilo que eu falei para vocês. O fato de não ter perda de massa não significa que não teve um evento térmico, né? Então, olha só. Então, a minha linha de base, ela já começou um pouco acima do zero. Que como que isso acaba sendo indicativo de uma transição vítrea. Então, uma transição na configuração. Depois, e que, veja, foi isso, uma transição vítrea. Aí, o que que aconteceu? Eu continuei aquecendo, e aqui, na faixa mais ou menos de um pouco mais de 100 graus, até aproximadamente 200 graus, eu tive um pico exotérmico,
né? Eu tive um pico exotérmico com um máximo de temperatura em 155,9 graus, que também pelo software eu consigo marcar exatamente qual é essa ponta do pico, vamos dizer assim, certo? E aí, calculando a área desse pico, eu consigo saber o total de calor envolvido nesse processo. Passou mais um pouquinho, e aqui no início de 240, mais ou menos, eu tive um evento endotérmico e que depois ele continuou. Não muito constante, mas já se preparando para um outro grande evento endotérmico. Na verdade, dois eventos endotérmicos. Ah, mas como dois? Esse daqui, que o pico é em 436, e esse daqui, que ele é em torno de 470, mais ou menos. Certo? E aí, depois, o DSC, né? O final aqui da minha curva DSC. Então, o que, que a gente vê nesse gráfico, pessoal? Eu vejo a minha curva TG e associada a ela eu tenho a minha curva DSC. Lembra que nós comentamos? O fato de não perder massa não significa que não está acontecendo nada. Então, olha só, nessa faixa de temperatura onde não foi registrado nenhuma perda de massa, a gente teve uma transição vítrea, a gente teve um processo, algo exotérmico, que possivelmente uma cristalização, né? E depois, na sequência, um pico endotérmico, que esse daqui possivelmente é um processo de fusão. Aí você fala assim, nossa, mas de onde que você tirou isso? Daqui, ó. Porque o meu TG, ele não teve variação de massa. Então, eu posso mudar de estado físico, eu posso diminuir o tamanho da minha amostra, mas o perfil vai ser sempre esse. Então, o que, que a gente tem aqui? Que na minha curva TG, não tive perda de massa nenhuma, mas eu tive uma super acomodação cristalina a 155,9 graus e a 251,6 graus, certo? Sem perder massa. E aí, depois, começando aqui na faixa de 400, 380 graus até os 450, ocorre um evento térmico, endotérmico, que eu posso até falar, pessoal, que ele aconteceu em 3 etapas. Todo mundo enxerga esse primeiro pico aqui, esse segundo e o terceiro ali? Todo mundo enxerga? Então, aí o que, que a gente tem? Que nesse evento térmico de perda de massa, foi um processo endotérmico que eu posso até falar que ocorreu em 3 etapas. E aí, depois, ele volta a receber calor, né? Para continuar aí a degradação dele, certo? Então, esse gráfico aqui, pessoal, é um gráfico super típico, que eu tenho junto uma curva TG e uma curva DSC. E consigo fazer a interpretação desses resultados baseados só nas informações que são dadas no próprio gráfico. Tudo bem, pessoal? Passam bem aí? Aqui um outro exemplo. Então, aqui é uma curva TGA e DTG, da decomposição térmica do sulfato de cobre, com razão de aquecimento de 10 graus por minuto até 1000 graus, numa vazão de ar de 100 ml por minuto, certo? Então, o que, que a gente tem aqui? Na verdade, aqui, pessoal, é só TGA, DTG, não tem o DSC. Ó, então, aqui, que a gente tem uma primeira queda
que possivelmente é o quê, pessoal? Nessa faixa de temperatura aqui até 100 graus. O que ele está perdendo aí nessa primeira faixa? Perde alguma coisa? Ó, ele é um sulfato de cobre hidratado, X hidratado. Então, nessa temperatura aqui em torno de 100 graus, ele está perdendo essa quantidade de água. Exatamente, Giovanni. Ele perde água. Então, na faixa aí de 80 até 110, 120 graus, pessoal, é perda de água. Se eu tivesse feito um DSC, o que ia acontecer aqui? Eu ia ter um pico endotérmico. E aí, a minha derivada deu que esse processo aconteceu em 2 etapas. Depois ele ficou estável um pouco, perdeu de novo, que a gente pode configurar como essa água, pessoal, é uma água de cristalização, então ela faz parte da geometria da molécula. Então, até esses 200 graus aqui, foi a perda de água de hidratação do sulfato de cobre. Depois, ele fica estável, numa faixa de temperatura aí de, sei lá, 220 até 600 graus. E aí depois ele volta a perder, ter uma boa perda de massa, ficando só com aproximadamente 30% do que ele tinha inicialmente. Então, em todo o processo, ele perdeu a água. Depois aqui, o sulfato de cobre, pessoal, numa alta temperatura aqui, aproximadamente 600 graus, normalmente ele se transforma em óxido de cobre. E aí libera o dióxido de enxofre, certo? E aí, claro que vai depender da atmosfera. Se eu tiver com uma atmosfera inerte, esse óxido de cobre, pessoal, ele pode até sofrer decomposição e eu conseguir gerar cobre metálico. Então, é possível, certo? Fica claro, pessoal? Então, se eu fosse escrever as reações envolvidas, eu teria o quê aqui? Eu teria, primeiro, o sulfato de cobre, X água, opa, ele vai perder, vai formar CuSO4, mais X água. Numa segunda etapa, eu teria o sulfato de cobre, sofrendo a decomposição térmica, produzindo óxido de cobre, que seria a segunda etapa, certo? E se fosse numa atmosfera inerte, eu poderia até ter o óxido de cobre gerando cobre. Desculpa, pessoal. Então, é basicamente isso daqui que acontece nessas etapas aqui do gráfico. Aqui, um acoplamento de TG com DSC. Então, eu tenho aqui, nessa curva mais escura, eu tenho a minha curva TG. E aí, depois em amarela... Eita, não é de novo. É derivada, pessoal, desculpa. Eu achei que era DSC. Então, o que a gente tem aqui? É a derivada. É uma curva TG da aspirina, numa razão de aquecimento de 10 graus por minuto até 1000 graus, e ar sintético também, variando aí de 100 ml por minuto. Então, o que a gente vê aqui? Uma leve perda de água, depois ele nem se estabiliza, ele já sofre a decomposição de novo, e aí depois ele estabiliza um pouco, sofre decomposição, e aí segue a partir do 600 graus, praticamente sem nenhum resíduo.
Por quê, pessoal? O que aconteceu aqui com a aspirina? O que acontece com a aspirina a 600 graus? O que acontece com a aspirina a 600 graus, pessoal? A gente vê aqui, ó, 600 graus, tem alguma coisa ainda? Ela se estabiliza, mas é aspirina, Giovanni? Aqui em torno desses 600 graus eu tenho aspirina? Na verdade, é o resíduo da aspirina, não é mais aspirina, porque aspirina eu só tinha aqui. Aí você falou assim, não, perdeu água aqui, não é água, porque ó, ela começou a perder com 200 graus. Então, a gente tem o quê? A degradação total da aspirina, que é o ácido acetil salicílico, até ele chegar aqui aproximadamente 5%, né? E aí, com isso, então, forma um pequeno resíduo. Mas o que aconteceu com toda aquela minha molécula de aspirina? Ela sofreu decomposição. Ela foi se perdendo, ó, liberou CO2, né? Liberou, principalmente dióxido de carbono, né? Então, ela sofre decomposição e aí libera o dióxido de carbono, certo? Então, ela perdeu completamente e aqui ficou só um resíduo, que foi o que aconteceu aqui. Ó, o sulfato de cobre perdeu água nessa região, se estabilizou, sofreu decomposição novamente e gerou um resíduo que tem uma massa de 20% do que se tinha inicialmente. Então, pode ser sulfato de cobre X hidratado? Não. Ele vai ser quem? Ele vai ser o óxido de cobre ou o próprio cobre. Aqui é a mesma coisa. Sofreu degradação, sobrou o quê? Algum resíduo dela, porque na verdade não era para sobrar nada, certo? Então, pessoal, esses exemplos que eu passei para vocês é uma apostila aberta, né? Então ela está disponível na internet. É escrita pela Gabriela Denari e pelo professor Éder, do Instituto de Química de São Carlos, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Éder muito tempo, acho que eu falei para vocês, né? Que ele é meu sócio, foi meu primeiro sócio científico, né? Foi o responsável para minha primeira ida para o exterior, porque me convidou para ir para um congresso de química analítica, e aí ele falou que ia, mas gente ia, no fim não foi ninguém, só fui eu, né? Que eu quase morri lá, mas na Itália, né? Mas deu tudo certo. Então é uma pessoa super querida. E aí eu tive a oportunidade de participar da banca desse trabalho de análise térmica da Gabriela, né? Então fui para São Carlos e participei dessa banca. Então a apostila é livre, ela está disponível na internet até, mas eu vou colocar lá, se eu não coloquei, eu vou colocar lá para vocês não aprender, certo? Ela tem uma parte de fundamentação teórica e tem uma parte de experimentos que eles fazem nos laboratórios lá do próprio do IQISC, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, só para mostrar para vocês, pessoal, que vários estudos já foram feitos. Lembra que eu falei para vocês que sempre a parte das condições experimentais, elas precisam estar explícitas, né? Então, elas precisam ser apresentadas. Por quê? Porque essas condições experimentais, elas interferem na minha medida. Então, também do professor Éder, tem dois artigos que falam sobre os fatores que alteram, deixa eu ver o título aqui, que é a influência de alguns parâmetros experimentais nos resultados de análise calorimétrica diferenciais, né? Então, que parâmetros experimentais são esses? O tipo de porta-amostra, a razão de aquecimento, a atmosfera envolvida, a quantidade de massa, certo?
Então, é um artigo, ele é de 2002, pessoal, mas ele é bem bacana. E aí também todos esses autores desses artigos aqui eu trabalhei junto. Vou projetar para vocês. Todo mundo enxerga, pessoal? Aparece aí para vocês? Sim? Então vamos lá. Então, olha, é um artigo bem bonitinho que ele fala da influência de alguns parâmetros experimentais nos resultados de análise de DSC. Então, o Éder é o autor principal, e aí depois tem a Cláudia, a Andréia, a Suzete, que foi também uma grande amiga minha e companheira de laboratório. Então, no artigo ele explica, fala um pouquinho sobre a Associação Brasileira de Análise Térmica e Calorimétrica, né? Na introdução faz a definição da técnica, né, do DSC, um pouco do histórico, né? Então, ele coloca que as curvas de aquecimento de Le Chatelier acompanhavam a variação de temperatura de uma amostra em função do tempo, enquanto a mesma era aquecida. Caso não ocorra nenhum fenômeno físico ou químico com a amostra, observa-se uma reta para a variação de temperatura em relação ao tempo, como é o caso da figura 1A. Depois, havendo liberação de calor, o processo exotérmico verifica-se um aumento na temperatura durante o processo, que representa pela inflexão no perfil de temperatura. Para o processo endotérmico, com absorção de calor, né, observa-se a diminuição da temperatura da amostra e a inflexão da curva, né, que são cada um desses passos que a gente tem aqui. Então, processos exotérmicos, picos para cima, né, uma faixa que a gente anota a temperatura inicial e a temperatura final, e aí depois os endotérmicos, que também é uma faixa de temperatura e que a gente vai observar os picos com o pico para baixo, certo? Aqui o esqueminha do equipamento que a gente já viu, então vejam que é o mesmo desenho. E aqui também uma figura que ele explica os fenômenos, né? Então, em a mudança da linha de base sem pico, 2 e 3 picos endotérmicos, e o 4 um pico exotérmico. Mas a gente consegue, de acordo com o perfil de pico, pessoal, a gente consegue saber se é um ponto de fusão, se é uma degradação catalítica, né? E a gente consegue até calcular o calor envolvido pelo cálculo da área do pico. Então, lembra aquele calor de fusão lá da termodinâmica? Então, o que, que a gente faz? A gente consegue calcular pela área do pico e aí determinar qual é a quantidade de calor envolvido nessa transformação, certo? Aqui as principais aplicações, né? O que, que a gente tem aqui? Eu tenho que as, as técnicas termoanalíticas diferenciais, né? Então, o DSC e o próprio DTA. Posso fazer estudos de catalisadores e verificar reações de decomposição. Posso aplicar em polímeros para saber o tipo de processo físico-químico que ocorre, graxas e lubrificantes, óleos e gorduras, compostos de coordenação, como reações de desidratação e decomposição, carboidratos, aminoácidos e proteínas, sais hidratados, óxidos, né, calores de reação no processo de decomposição, carvão e petróleo é a mesma coisa, produtos naturais, calores de transição, materiais biológicos e fármacos, para eu estudar, pessoal, a estabilidade térmica oxidativa, comparação e determinação de pureza, que isso é muito comum. Então, a utilização de novos materiais
na área biológica e farmacêutica, ela é muito estudada pela parte de análise térmica. Por quê, pessoal? Para eu saber se a temperatura ela vai ser um favor decisivo para que esse material biológico, para que esse fármaco realmente funcione, né? E aquela história que eu contei aula passada. Aí coloquei adoçante no café que está super quente a 80 graus. Dependendo do café, se ele se decompõe acima de 80 graus, estou chutando aqui, tá? Não é adoçante que você está colocando no seu café, é algum derivado dele, certo? E aqui nesse artigo ele utilizou a sacarina como uma molécula de estudo. Ó, detalha a parte experimental, né? Então, a curva TG-DTG foram obtidas no módulo termogravimétrico da TA Instrumentos, acoplado a um analisador térmico. Olha lá, utilizando a razão de aquecimento de 10 sobre a atmosfera dinâmica de ar e nitrogênio, com vazão de gás na ordem de 10 ml por minuto sobre pressão atmosférica. As massas da amostras foram da ordem de 7 miligramas, com precisão de mais ou menos 1 micrograma, e a temperatura máxima foi de 450. Por que não fiz até 1000, pessoal? Porque compostos orgânicos até 600 graus, eles já estão completamente degradados, né? Então, aí, dependendo do tipo de material, eles acabam selecionando a temperatura. E aí, então, o objetivo, né, é elucidar o mecanismo de decomposição de uma amostra de sacarina que foi aquecida num tubo de ensaio imerso em glicerina com o termômetro acoplado. E aí fala da descrição das curvas do DSC. Então, o comportamento termogravimétrico, então, fez tanto análise de TG, da termogravimetria, e o DSC, que é o objetivo de estudo, para verificar o que acontecia, né? Se tinha uma perda de massa ou não. E aí o que a gente tem é que, com o aumento da temperatura, a gente tem realmente uma degradação da molécula. Ah, mas quanto? Aqui ele não colocou quanto, mas a gente percebe que tem aqui uma degradação e que acima aí, vamos colocar de 280 graus, esse resíduo ele fica completamente estável. Então aqui ele já começou porque ele colocou o fluxo do ar de ar sintético e de N2. O que difere um do outro? Que o ar sintético ele é um gás oxidante, né? E o N2 ele é um gás inerte. Então, pelo perfil da curva, pelas temperaturas de decomposição, o que a gente vê é que a atmosfera, sendo reagente ou não, ela não interferiu nos espectros obtidos. Aqui ele sugere o comportamento térmico da sacarina nas 3 equações. Então, primeiro passa de sólido para líquido, depois de líquido para gasoso e depois de gasoso para sólido novamente. Porque aí ele fez o processo inverso, certo? E aí ele vem a variação da razão de aquecimento. A razão de aquecimento é o como que ele está subindo. Então, ó, de 2,5 minutos, 2,5 graus por minuto, 5 graus por minuto, 10 graus por minuto, 15, 20, 40. Ah, mas eu não fiz estudo nenhum e não sei qual a minha rampa de aquecimento, pessoal. A rampa de aquecimento padrão sempre é 10 graus por minuto. Porque isso envolve muitas coisas, né? Economia de reagente, desgaste de equipamento, porque imagina, o equipamento chega até 1000 graus na maioria das medidas. Então, a gente tem um desgaste bastante significativo quando o sistema ele atinge temperaturas muito elevadas, né? E também temperaturas elevadas e também muito tempo, né, para chegar na temperatura que a gente quer. Então, aqui, olha, já fez 1, 2, 3, 4,
5, 6 medidas de análise térmica, porque ele variou a razão de aquecimento, né, de 2,5, depois 5, 10, 15, 20 e 24. E aqui, então, essa curva 6, que é o DSC da sacarina em diferentes razões de aquecimento, né? Igual a gente viu ali, de 2,5 até 40 graus centímetros a menos 1. A amostra foi de 3 miligramas, o suporte da amostra é de alumínio com tampa e foi uma atmosfera dinâmica de ar sintético de 100 ml por minuto, né? Então, passando ali rapidamente. Então, aqui as curvas, né? A 2,5, 5, 10, 15, 20, 40. Então, a gente observa aqui dois picos endotérmicos, que na verdade eles passaram a ter um perfil de pico mesmo a partir de 15, da razão de aquecimento de 15 graus por minuto. Que a gente consegue identificar esse pico bastante fino, né? E depois um pouco mais torto, certo? Tudo bem? Depois ele fez uma variação de massa. Então, se fosse para escolher, pessoal, desse gráfico aqui da rampa, a gente poderia escolher de 40 ou de 20, certo? Depois ele fez, deixa eu só contar. Ele fez uma variação de massa de 3, 7 e 10 miligramas. Então, também o comportamento é muito semelhante do anterior. A gente não percebe mudanças significativas aí nesse DSC. Então, de acordo com a minha necessidade, o que vai acontecer? Se eu não tiver muita amostra, eu acabo optando por essa medida, porque eu preciso de uma quantidade menor de massa, mas que normalmente a gente utiliza essa medida do meio, certo? Aqui, nessa figura 8 continua sendo DSC de sacarina, né? E aí com vazão diferente do ar sintético, de 50 até 150 ml por minuto, né? Então, 50, 100, 150. E depois esse outro, né? Desculpa, pessoal, só para concluir, né? A gente vê que não tem mudança significativa, então tanto faz. Então, normalmente a gente utiliza 100 ml por minuto, que é meio padrão. A curva 9 é o efeito da sacarina, né? 3 miligramas, suporte de alumínio e razão de aquecimento. Aqui, pessoal, é o modo como ela colocou a amostra dentro do porta-amostra. Se ele fez ela macerada e os grãos ficaram soltos, ou se ela foi prensada. Te fez um pellet dessa amostra e aí colocou dentro de um balão, por exemplo, né? Então, a gente vê as diferenças aqui existentes entre elas. A variação do ar sintético e do ar oxidante inerte, né? Então, do ar sintético oxidante e o N2 inerte. E a gente vê também que não tem mudança significativa, exceto pela intensidade do pico aqui e o surgimento de um pico de oxidação aqui em cima sobre o ar comprimido, sobre o ar sintético, certo? Então, pessoal, só para mostrar para vocês que alguns parâmetros eles acabam influenciando bastante na minha medida, mas outros não. Então, é só quando for fazer a medida, verificar, vamos dizer assim, a relação custo-benefício do parâmetro experimental que você está utilizando
para o resultado que você quer obter, certo? Fica claro, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, esse foi um artigo que ele fez a variação do DSC. Mas tem também um de TG. E a gente vê também que não é tão significativa. Vocês enxergam, pessoal? Esse artigo novo? Sim, de análises termogravimétricas agora. Então, é o mesmo esquema, né? Quem que está aqui? O Éder, o Massal Yonashiro, que é um professor da Unesp, depois a Suzete, o Grimaldo e o professor Gilberto Chies, que era o coordenador do laboratório. Então, ele também faz uma introdução sobre as técnicas termoanalíticas, né, todas. Então, TG, determinação isobárica, determinação por curva de aquecimento, DSC, termoacostometria, e assim por diante. Dá o exemplo do oxalato de cálcio, que a gente viu na aula, fala dos reagentes, né? Então, olha os detalhes dos reagentes, o oxalato de cálcio, obtido por reação de carbonato e ácido oxálico, da Merck PA, né? Então, para indicar que o material que ele está utilizando é um material de qualidade, então que não tem impurezas que possam colocar em dúvida aquele resultado que eu obtive. Então, os reagentes, os equipamentos, né, o módulo termogravimétrico do Dupont, que é da mesma marca do DSC, e os equipamentos. Então, aqui ele fez variação da taxa de aquecimento também, como ele fez no DSC. A massa que ele utilizou foi de 7 miligramas, aquecido tanto em... que foi aquecido, na verdade, em atmosfera dinâmica de nitrogênio. Então, para arrastar, né, os componentes, ele utilizou o gás nitrogênio, que é uma atmosfera inerte. E aí algumas, a taxa de aquecimento, né? Então 2,5, 5, 10 e 20. E a gente vê que o perfil da curva é o mesmo, mas que tem pequenos deslocamentos. Depois, o intervalo de temperatura que ocorreu, né? Essas transições do oxalato de cálcio que a gente viu na aula, a variação da amostra. Aqui ele utilizou 14, 7, 3,5 miligramas, né? Então, o perfil da curva é o mesmo, com uma pequena variação aí, um deslocamento, né? Aí ele anota as temperaturas também para cada uma das massas, para verificar que tem mesmo um deslocamento entre as faixas de temperatura. A variação do fluxo do gás de arraste, né? Então, 50, 100, 150, e a gente vê também que não tem mudança significativa. E depois a curva de TG também mudando o formato da minha amostra, se ele foi prensado ou não imprensado. E aí a gente vê que só no prensado aqui no final, né, na última etapa de degradação, é que tem um salto diferente, né? Mas a princípio elas vêm todas juntas. Aqui o tipo de gás, né? Então, o nitrogênio, que a gente já falou que é um gás inerte, o ar sintético e o dióxido de carbono e as faixas, né, obtidas. Então, a gente vê que tem variações significativas aí nas faixas de transição, certo? Então, pessoal, esses dois artigos, eles estão disponíveis lá no Aprender para vocês. É só para mostrar que a variação dos parâmetros experimentais, ela faz com que altere um pouco o perfil da minha curva, né? Então, normalmente a gente utiliza algumas condições padrões,
né, padrão de, como eu falei para vocês, de rampa, de aquecimento, né, de razão de aquecimento, de massa de amostra, né, mas que é possível que tenha pequenas variações, certo? Alguma dúvida, pessoal? Então, o que eu queria mostrar para vocês, pessoal, dessa parte de análise térmica é isso. Então, duas técnicas principais, que é o TG e o DSC, né? Na verdade, o TG e o DTG, o DSC e o DTA, né? Que são técnicas muito comuns e que elas são utilizadas na caracterização de materiais, certo? Vou colocar um exercício lá para vocês, pessoal, para vocês responderem na forma de questionário rapidinho. Não montei ainda, mas eu vou ver se até a próxima aula já fica disponível para vocês, certo? Então, se ninguém tem mais nenhum comentário, nenhuma dúvida, o conteúdo era esse. Nenhum comentário, ficou tudo muito claro, sem nenhuma dúvida. Isso, eu vou colocar, Giovanni, vou até anotar aqui. Eu acho que os artigos estão lá. Deixa eu até conferir já. Eles estão aqui, ó, como artigo de interesse. A influência de alguns parâmetros experimentais nos resultados de termogravimetria e a influência de alguns parâmetros experimentais nos resultados de DSC. Tem um artigo bonitinho de química dos nanomateriais, biopolímeros, tecnologia de polímeros. Então tá, tem bastante coisa legal para vocês verificarem lá. Certo? Então por hoje é isso, pessoal. Se alguém quiser ficar mais um pouco, eu estou à disposição. E coloquei essa aula lá também, que já está disponível. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Kathleen. Professor, meu PC travou, consegui entrar mais agora. Tá. É que era curto, Natan. Então a gente só discutiu, mostrei para vocês do artigo direto os parâmetros que podem alterar as curvas de TG e DSC. Ah, sim, mas depois eu vou rever a aula de novo. Isso. É que eu Vai estava estar assistindo aqui, disponível. travou de uma vez, aí eu entrei pelo celular, mas eu não sou muito acostumado a ficar no celular. Né? Eu Uhum, gosto mais de ficar no computador mesmo. uhum. Aí eu consegui agora ligar de novo, aquele travou, mas é isso. Certo. Então tá encerrado. Ah, então tá. Obrigado. Tá bom? De nada, Natan. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professora. É que eu não consigo mandar aqui, viu? O pessoal fica saindo, não dá pra digitar, aí não entra. Mas era só dar boa noite mesmo, que eu já ia sair. Senão você ia achar que eu tava aqui ainda, aí você ia achar que eu tinha dúvida. Mas não tô conseguindo sair porque fica, fulano entrou, fulano saiu. Aí não dá, fica Uhum. preso. Tá bom, então, Amanda. Obrigada, viu? De nada. Aí as apresentações ficam pro começo da semana que vem, né? Isso, isso, Aí a gente isso, responde e fica tudo certinho, né? isso. A apresentação final vai ser dia 22, né? Eu passei para vocês já, mas Não, acho que foi esse dia mesmo. Era só foi. pra desencargo de consciência. Dia 15. Ah, tá, dia 15? É porque a Isso. gente vai ter prova esse dia. Mas já é para estar tudo pronto, né? Não, não, sim, eu falo assim, a nossa prova de ciência dos materiais é nesse dia. E Isso. aí, nesse dia também é o TCC. Aí não sei se já é pra apresentar ou se a gente só É a manda. entrega, né? Ah, então tá perfeito. Aí acho que é isso mesmo, dia Entrega. 22 é de apresentar. Isso. Ah, então tá bom, obrigada.
De nada. Boa noite. Boa noite, Amanda. Tchau, tchau. Tchau.